Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula do nosso canal, onde nós vamos fazer correção de alguns exercícios do nosso livro da coleção Telares, 7º ano, tá? Esse vídeo vai especialmente para os meus alunos, então nós vamos hoje fazer a correção da página 136 do livro, onde nós ainda estamos estudando sobre círculo, circunferência, tá? Então, nós vamos agora corrigir o exercício de número 1, então, da página 136. O exercício diz assim, ó: há muitos outros objetos que têm a forma da circunferência ou cujos contornos têm a forma da circunferência. Converse sobre isso com seus colegas e depois registre no caderno pelo menos 3 exemplos. Então, 3 exemplos que representam a forma de uma circunferência, né, pessoal? Então, é bem simples, relacionado ao nosso dia a dia. Vocês podem colocar aí o anel, o volante de um automóvel, a roda gigante, a panela, a tampa da panela, o contorno da panela, tá? São vários exemplos aí que vocês podem citar. Na questão número 2, ele pede para observar a circunferência que está ali e assinalar, observar os pontos assinalados com as letras, tá? Eu, inclusive, vou colocar aqui para vocês observarem, tá? E daí ele coloca aqui a circunferência e manda nós observar esses pontinhos que estão aqui, tá? A letra A pergunta assim, ó: qual dos pontos indicados na figura é o centro da circunferência? Tá? No vídeo anterior aqui do canal, a Pro explica para vocês aonde que está o centro, né? Então, o ponto O, esse pontinho aqui, ó, o ponto O que representa o centro da circunferência. Então, vocês simplesmente vão responder lá o ponto O. Letra B, quais dos pontos nomeados na figura pertencem à circunferência? Então, todos os pontos que estão aqui, pessoal, tá? Eles pertencem à circunferência. Então, é só vocês colocarem lá A, B, C, D e F, né? Por que o E não faz parte da circunferência? Porque o E está dentro dela, ó. Ele está aqui, olha onde é que está assinalado o ponto E, ó. Ele não faz parte da circunferência, porque isso aqui que é a circunferência, tá? Então, os únicos pontos que pertencem à circunferência é o ponto A, B, C, D, F, G. O E não, porque ele está dentro, tá, turma? A questão letra C diz assim, ó: quais dos segmentos da reta indicados na figura são raios da circunferência? Bem, se a medida do raio é do centro até a circunferência, então aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os pontos AO, BO, CO. Aliás, o C não, porque não está ligando, ó. Então, AO, BO, GO, DO, FO, tá? Então, esses são os pontos que representam, né, que indicam raios da circunferência. Por que o C não é, ó? Porque ele não está ligado, ó. Vocês viram? A Pro até riscou com a caneta aqui, ó. Por isso que ele não é. Para ele ser, ele deveria estar ligado. Como ele não está ligado, então ele não é, tá? Então, fica representado AO, BO, sempre com a vírgula no meio, né? GO, DO e FO, tá? Letra D diz o seguinte: qual dos segmentos de reta indicados da figura são diâmetros da circunferência? Diâmetro, então, é a medida de um lado da circunferência até o outro, lembrando que precisa passar pelo centro, né? Então, o ponto que representa o diâmetro dessa circunferência é o ponto AD, tá? Então, a gente representa assim, ó, AD, tá? Esse ponto que representa o diâmetro da circunferência. Letra E. Qual é a medida de comprimento do raio dessa circunferência e do diâmetro? Daí vocês vão ter que pegar uma reguinha, tá? Quem tem o livrinho aí vai pegar a régua e vai medir, ó. Vamos medir então o diâmetro, tá? O diâmetro dessa circunferência está medindo em torno de 3,5 centímetros, tá? E o raio da circunferência, vamos medir o raio, é em torno de
de 2 centímetros, tá? Então, isso que vocês vão medir aí, vai dar uma diferençazinha, às vezes, de milímetros, tá? Mas é em torno de 2 centímetros de raio e 4 centímetros, 3,5, 4 de diâmetro, tá, pessoal? Número 3, ainda da página 136. No final da aula de matemática, a professora Carla propôs aos alunos que pensassem para a aula seguinte 4 maneiras diferentes de traçar uma circunferência. Depois de pensar muito, veja as propostas que Rubem levou para a sala de aula e você teria outras, converse com seus colegas. Aqui é bem pessoal, né? Várias formas de nós desenhar circunferência, né? Utilizando o compasso, utilizando um recipiente que seja redondo, utilizando um alfinete na ponta no centro de um círculo ali, né, como ele fez, e com uma linha, e também utilizando uma régua presa no centro ali, tá? Então essas são as opções e vocês poderiam citar outros exemplos. Questão número 4. Use moedas de tamanhos diferentes para traçar no caderno 2 circunferências com 2 pontos comuns, tá? Então, aqui vocês tinham que pegar aí as moedinhas, né? E traçar. Então, aqui no livro de vocês, ó, já tem até um exemplo aqui, ó, que a Pro vai utilizar para vocês verem como é que é, ó. Uma maior, e daí pega uma moedinha menor e marca esses 2 pontinhos que são comuns, ó. 2 pontos incomuns, tá? Letra B, 2 circunferências com apenas um ponto em comum. Ó, então, com 2 circunferências com um ponto em comum. Então, nós vamos desenhar, né? Vamos pensar, a Pro vai utilizar aqui um recipiente, né? Não é moeda, mas eu vou colocar aqui, então, que é questão número 4, a letra B. Vamos pensar aqui, ó, questão número 4, letra B. 2 circunferências, ó, vamos desenhar 2, poderia ser de tamanho diferente, tá, pessoal? Mas a Pro vai desenhar com o mesmo objeto aqui para vocês verem. Agora, ele quer que tenha um ponto em comum, ó. Então, aqui está esse ponto em comum. 2 circunferências com um ponto em comum. Letra C, do mesmo exercício. Agora, ele pede para nós fazer 2 circunferências sem ponto em comum, né? Como que a gente vai fazer 2 sem ponto em comum? Então, são 2 circunferências que você vai desenhar com as moedinhas que você tem aí, porém, elas não vão estar interligadas por nenhum ponto em comum, ó. Então, elas não podem se encostar, tá? Esse é o objetivo. Questão número 5. Use um compasso e trace no caderno uma circunferência com medida de comprimento de raio 2,5, né? Então, o compasso, vocês já sabem, né, que é aquele objeto de medir que a Pro no momento tá sem aqui para fazer com vocês, mas ele é como se fosse com 2 canetas cruzadas assim, né? E daí com a ponta seca você vai firmar o compasso e com a outra ponta você vai, que tem o grafite, no caso, você vai desenhar, né? É como se eu firmasse uma caneta aqui e com a outra eu girasse, né? Esse seria o objetivo. Então, vocês vão desenhar com o compasso uma circunferência com 2,5. Como que a gente faz aí? Pega o compasso de vocês lá e marca na régua, né? Marca na régua 2,5 e não mexe ele. Vai lá na folha e traça, tá? Na outra vai ser com 6 centímetros de diâmetro, então se é 6 de diâmetro, então vai ser 6 de diâmetro é a circunferência inteira, né? Mas como o raio é a metade, então mede 3 centímetros lá de raio. Letra C, com 2 centímetros e 3 centímetros de comprimento. A letra D, circunferência que o centro seja um ponto da outra, então vão ser 2 circunferências interligadas, como a gente fez no exercício anterior. E letra E, 2 circunferências tais que o diâmetro de uma seja o raio da outra, tá? Então aqui no livro tem alguns desenhos para vocês terem ideia de como que vai ficar, né, o trabalho de vocês aí feito no caderno. Agora ele desfocou um pouquinho aqui o nosso vídeo. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui para vocês.
Ótimo, ele conseguiu voltar ao normal. Então, ó, 2,5 centímetros de raio, com 3 centímetros de raio, com 13 e com 2 centímetros de comprimento, depois uma com um ponto sobre a outra e outra com diâmetro de uma sendo o raio da outra. Olha só, é uma circunferência dentro da outra, tá, pessoal? Para vocês verem como que vai ficar. Questão número 6. A circunferência verde tem um centro em A e 2 centímetros de medida de raio. A circunferência vermelha tem centro em B e 1 centímetro de medida de comprimento de raio, tá? Então, aqui está o desenho das duas, né? E ele pede pra gente fazer no caderno, então. Quais são as medidas de distância entre o ponto X e os pontos A, B? Depois, meça as distâncias para conferir sua resposta, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, do ponto até a circunferência, né? Que ele quer que a gente meça ali. Nós vamos colocar que ele tem em torno de 2 centímetros e 1 centímetro até B, tá? 1 centímetro até B. É só pegar a régua e medir aí, tá bom, pessoal? Questão número 7, então. Em uma folha de papel sulfite, marque 2 pontos A e B que distantes 7 centímetros um do outro. Em seguida, use o compasso para localizar um ponto O que dista 5 centímetros de A e 4 de B. Então, vocês vão desenhar, né, uma circunferência e vão marcar com uma régua essa distância, então, da circunferência até o centro, sendo 5 centímetros e 4 centímetros. Número 8. O tiro com arco, do arco e flecha, é um esporte olímpico. Conheça um pouco sobre ele. A medida de comprimento do diâmetro do alvo é de 1,22 metros, tá? No alvo há 10 circunferências de mesmo centro. Cada 2 circunferências há mudança de cor. O círculo amarelo é conhecido por mosca e a medida de comprimento do diâmetro é de 12,2 centímetros. Tá, então aqui tá o modelinho, né, do tiro-alvo, e ele pergunta quanto mede o comprimento do raio do alvo, tá? Então, o raio do alvo, ele disse para nós que o diâmetro é 12,2, tá? Mas como ele é do total de um ponto até o outro, o meio, então nós vamos pensar que é bem menor, né? Então, ele vai ser de, como ele diz ali, ó, a medida do comprimento do diâmetro do alvo é de 1,22, tá? Quanto mede o comprimento desse raio? Se o diâmetro é 1,22 e eu sei que o raio é a metade do diâmetro, é só nós dividir 1,22 por 2, logo a medida vai ser 0,61, tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tá? Fiquei devendo para vocês aqui no vídeo o compasso para mostrar direitinho, mas os desenhos estão todos expostos aqui para vocês. Bons estudos, espero que vocês tenham um bom trabalho. Se inscrevam no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Tchau, tchau!